Olha essa senhora, esse rapaz e esse bebê. Vê se é possível. Uma mãe vai, entrega aquela bebezinha, põe ali, por favor, que tá dando um reflexo em cima, tá ruim. Entrega a bebezinha, recém-nascida, para um casal. Essa mulher tem 7 filhos. Ela diz que não tem condições de criar o bebê e entrega o bebê para essa família. De repente, o conselho tutelar recebe uma denúncia de que a criança teria sido vendida e resolve pegar a bebezinha. Os pais vão lá e dizem, não, nós não pagamos nada. Ela não tem condições de criar e a gente cria bebê. Bom, o que aconteceu? A decisão foi que a bebezinha vai ficar sob custódia nesse momento do Conselho Tutelar. E aí, a justiça agora vai decidir o que fazer com a criança. Me pergunta, tem um negócio que é fiel depositário, né? Que você é, o cara pega, tá lá, tem um carro, tem uma discussão no carro. E aí, como não tem certeza de quem tem razão no carro, um ficar com o carro, ele é o fiel depositário. Pode andar com o carro, mas não pode vender, não pode nada. Se responsabiliza pela integridade do patrimônio. Muito bem. Resumo. Se isso é com carro, agora a pergunta que eu te faço. Com uma criança, é melhor ela ficar numa creche, né, cuidada pelo Conselho Tutelar, ou ficar na mão do casal que quer até a justiça decidir? Me parece que é mais lógico que fique com o casal que já se apresentou, inclusive legou a bebê, disse, ela falou da mãe, ela é drogada, tem 7 filhos, não tem condição de criar nenhum, a gente vai criar esse. A coisa mais óbvia na minha vida é, o casal é decente, o casal é direito, o casal se apresentou, fica com a bebê. E até a justiça decidir, não. É melhor ficar numa creche até se decidir. Decisão da justiça que pode demorar 1 dia, 1 ano, 5 anos. Tem lógica. Põe no Cidade. Gabriel, Raila, Juan, Isaac, a Maria Eduarda, o Miguel, a Dariane e a Aira agora. Estes são os nomes dos filhos da Paula. São 8 crianças, 7 do mesmo pai. Apenas o primeiro ficou com ela. Os outros foram levados para o abrigo, porque ela não tinha condição nenhuma de cuidar. Eu estava muito irresponsável, estava usando muita droga. E eu não tinha condição, no momento também eu não tenho condição nenhuma de criar nenhum deles. A Paula começou a usar drogas na adolescência. Durante 15 anos esteve no mundo do vício. Ela disse que tinha consciência de que estava perdendo os filhos, mas a bebê da última gestação, ela não quis deixar o Conselho Tutelar levar. A proposta da Paula foi a realização do sonho da Adriana de ser mãe. Ela tem 40 anos. Nunca conseguiu engravidar por causa de problemas de saúde. Eu tenho ovário policístico e eu já fiz tratamento no Hospital das Clínicas, nunca deu certo. Cada teste que eu fazia era uma decepção. Pensava que era um sofrimento. Falei para ela que eu não tinha condição, que no momento eu estava querendo largar as drogas e que ela ficasse com a minha filha e criasse minha filha para mim. O bebê nasceu e o combinado foi cumprido. Isaías registrou a filha da Paula como se ele fosse o pai. Junto com a Adriana, eles se mudaram para São Miguel do Araguaia. Mas a alegria durou 1 mês. A adoção ilegal foi denunciada no Conselho Tutelar. A mãe, quando ela vai ganhar neném, ela pode chamar a assistência social do hospital e comunicar que ela colocou o filho para adoção. E essa forma que ela fez é a famosa adoção dirigida, que é crime, não pode. A notícia de que a menina teria que ser devolvida levou Adriana e Isaías às lágrimas. A separação no Conselho Tutelar foi muito difícil. O coração não quer, né? Mas se a gente não fez legal, é Deus é que sabe, né? Voltar para casa agora sem ela, como que é isso para você? Não sei. É a parte do meu coração que tá ficando. O casal estava inconformado. Eles não sabiam da adoção ilegal. Pensaram apenas em viver a alegria de ter um filho e a experiência de viver em família. Na denúncia, o casal teria pago R$ 2.000 pelo bebê,
Mas Isaías e a mulher dele negam. E para o Conselho Tutelar, isso realmente não teria acontecido. Mesmo se eu tivesse condições, eu nunca faria, porque eu sei que dar dinheiro para uma criança é crime. E é crime federal. Nunca daria. Eu nunca fazeria isso. Não houve negociação. Ela só simplesmente entregou a criança para ele. A única coisa que ele pagou para ela foi um medicamento no hospital. Os últimos momentos com a criança foram dolorosos. A separação foi difícil. A mãe, que acompanhou tudo de perto, disse que não tem condição de cuidar da filha e que gostaria de que Adriana ficasse com a menina. Não me arrependi. Essa criança é dela. Deus sabe o que faz. Mesmo assim, a criança foi levada para um abrigo. E agora é a justiça quem vai decidir o futuro da menina. O casal, inconformado com a despedida e separação, fez um pedido à juíza. Só deixa a gente cuidar dela. Dar o melhor para ela. E ter um futuro brilhante pela frente. Só isso. É o meu sonho, né? Eu queria que ela se ela é mãe, ela sente mãe, esse é o meu sonho. De ser mãe e eu não consigo engravidar, se ela puder passar a guarda dela para mim, eu vou agradecer pro resto da vida. Qual é o maior crime? É o crime, né, de dar a adoção que não seja de forma legal e não houve pagamento, ou é o crime de tirar a bebê de um casal e agora, não é? Agora a bebê fica jogada numa creche até o dia que a justiça decidir. É possível isso, Faraó? De jeito nenhum. Até porque a função do Conselho Tutelar, Marcelo, é proporcionar para a criança o melhor. E, claro, evidentemente, o melhor para essa criança é ficar com um casal que lhe vai dar abrigo, afeto, carinho, amor, tudo que ela não teve até agora. E não colocar no abrigo. Para isso não existe, não seria necessário um conselho tutelar, que, aliás, é eleito pela comunidade e é remunerado, viu, Marcelo? É pago. Eu sei, mas isso daí não... O problema é esse e outro. E uma segunda questão, né? A outra fala com a carinha mais linda do mundo. Eu dou filho para ela, porque para fazer sapé que aiá tá todo mundo pronto. O negócio é para ter responsabilidade sobre fazer... Mulher faz 7 filhos sem poder. Quer dizer, chega a raia da sem vergonhice para mim, né? Porque 7, e vai dando. Dando, sabe os nomes direitinho, e vai sapecando. Sapeca, nasce um aqui, outra ali, como se fosse rato. E aí vai jogando pro lado. Eu vou te contar, na semana passada, o nosso Celso Russomano trouxe o caso do Cícero. Comprou um carro 0 quilômetro na concessionária, escolheu um monte de opcional, estava mais bonito do que filho de alfaiate nos 15 anos de idade. Resumo, tá uma beleza. Botou um banco de couro, tava numa felicidade monstro. Resumo, o banco não era de couro, gastou R$2.000 e o banco era de um material sintético. Um ano depois da compra, o banco rasgou e foi a hora que ele descobriu. Deu um rolo, aí ele foi e disse assim, ó, já reclamei com o gerente. Aí o Celso Russomano, e aí? Ele disse, não tem acordo. Aí o Celso disse assim, deixa comigo. Então vai lá, já que eu deixei contigo. Marcelo, nós estamos chegando no bairro da Barra Funda, região central da cidade de São Paulo. O Cícero está nos aguardando. Eu tenho dito constantemente aqui para você que nos assiste que toda afirmação feita por um vendedor deve ser cumprida. Toda vez que alguém te promete alguma coisa, tem que cumprir o que prometeu. Pois existe responsabilidade tanto do vendedor quanto do fornecedor, do dono da loja, do estabelecimento comercial, em relação àquilo que é prometido. O Cícero está aguardando gente aqui nesse carro. Como vai, Cícero? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bom. Mais ou menos, né? Tá vivendo um problema de direito do consumidor. Dá para descer do carro? O Cícero comprou esse carro aqui em 2013, de acordo com o que ele me falou por telefone, 0 quilômetro. 0 quilômetro e pago à vista. Você pediu alguns opcionais para o carro? Sim, eu pedi o opcional, os vidros com fumê, com a película. Banco de couro,
e trocar os tapetes originais, que eu não gostei dos tapetes originais. Você queria os tapetes um pouco melhores. Um pouco melhores. E aí você pediu um banco de couro e eles te venderam um banco de couro? Eles a princípio falaram para mim, não, é banco de couro. Só que houve um imprevisto. Eu fui puxar o centro de segurança e rasgou. Então não é couro. Pega a nota para mim, você tem a nota. Olha aqui, ó. Tem um pedido aqui, né, de firme compra. E tem aqui os acessórios. Aqui está dizendo couro, película e tapetes. É exatamente o que você falou. Uhum. Bom, por esses serviços aqui, você pagou mais ou menos quanto? Você tem ideia? Foi em torno de R$ 2.000, R$ 2.200. R$ 2.200, valor total do veículo com os opcionais, R$ 38.990. Aqui temos o quê? Uma nota fiscal, mas nessa nota aqui não está os adicionais. Para conhecimento das pessoas que estão nos assistindo, couro é de pele, de algum tipo de animal, ou couro cabeludo, é isso que diz o dicionário da língua portuguesa. Só que o que a gente está vendo aqui, deixa eu aproximar a câmera, William, por favor, olha aqui, isso daqui não é couro, isso daqui é um corvim, é uma imitação de couro, como vocês podem ver, tem tecido embaixo, então é uma imitação de couro. Quando você puxou o cinto de segurança, rasgou aqui? Foi, rasgou aqui. Rasgou aqui? Rasgou aqui. E aqui foi a chave de casa que enganchou e puxou. Aí... Bom, se fosse couro, isso não estaria acontecendo, porque o couro tem resistência. Poderia até ter riscado o couro, e ele passaria uma graxa e resolveria o problema. Só que quando se trata de corvim, não funciona bem assim. Bom, você foi reclamar, evidentemente, quando você descobriu que tinha sido enganado. Exato. Ou seja, que tinham te feito uma afirmação falsa e enganosa. Isso está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. E diz que fazer afirmação falsa e enganosa em relação ao produto que está sendo vendido é crime. E a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Para quem? Para quem promete. Para quem escreveu aqui. Ele assinou o vendedor, se lembra? Ó. Quem era? Aqui. Monique? Monique? Era uma vendedora? Era uma vendedora. Uma vendedora. O que foi prometido não foi cumprido. Vamos fechar a porta do carro? Enquanto a gente vai contando a história, você quer fechar o... Pode fechar o carro? Nós vamos até a concessionária que fica bem aqui na esquina. Ligou o alarme, tá tudo em ordem, vamos andando. Bom, é o seguinte. Ele foi na concessionária onde ele comprou. Nós estivemos na concessionária e a concessionária ficava na Avenida Sumaré, na mesma região em que nós nos encontramos aqui, mas a concessionária já está fechada. E aí nós entramos em contato com a Jaque Motors e eles disseram pra gente que esta que nós estamos chegando faz parte do grupo, não é isso? Isso. É aqui, né? Dá licença. Quem é a pessoa responsável aqui? Com quem que você fala quando você... O Luiz. O Luiz. Ele é da venda? Da área de venda? Não, ele é da manutenção, ele fica aqui dentro. Vamos lá. Dá licença mais uma vez, deixa eu ver se tem alguém aqui. Por favor, alguém para nos atender? Por favor. Alguém para nos atender aqui? Vem cá, peraí, vou falar com a recepção primeiro. Ele tá aí, o Luiz? Você tá vendo ele? Não? Não, não está aqui. Por gentileza, por favor. Vamos lá. Espera, aguarda aqui. Cícero, vamos aguardar alguém aqui para conversar com a gente. Você que vai falar com a gente? Não? Quem que vai falar com a gente, por favor? Quem que pode falar com a gente, por favor? Tem a gerência e a diretoria, eu sou vendedor só, tá? Pede para eles virem aqui. Sim, senhor. Tá? Obrigado. Pois não. Seguinte, eu sou vendedor da concessionária. O senhor está me passando o caso dele agora. Eu estou, na verdade, simplesmente dando um cartão que é para entrar em contato exatamente com quem vai providenciar isso para o senhor. Então vamos ligar agora. Deixa eu pegar o celular, já aproveito e ligo agora. Segura aqui, por favor. Vamos ligar. Eduardo, assessor de imprensa. Vamos lá, vamos ligar. Assessor de imprensa. Estão pedindo para falar com o assessor de imprensa. Vou ligar para o assessor de imprensa aqui. Vamos lá. Alô? Sim. Eduardo? Sou eu? Boa tarde, Eduardo. É o Celso Russomano, tudo bem? Como vai? Eduardo, estou fazendo uma reportagem aqui na Jaque Motors a respeito de um consumidor que em 2013, o nome dele é Cícero, ele adquiriu um carro 0 km e pediu para que fossem colocados alguns acessórios no veículo. Dentre esses acessórios, os bancos de couro. Passado o tempo,
no momento em que ele estava colocando o cinto de segurança rasgou uma parte do banco. Ele foi notar que o banco que tinha sido vendido a ele não era de couro como estava no pedido, e sim de um material sintético conhecido como Corvim. Ele veio à concessionária da JEC, pediu para que tomassem providências, pediram para que ele deixasse o carro aqui, pois quando ele voltou para buscar, disseram para ele: olha, nós não vamos fazer absolutamente nada porque terminou a garantia. Nós não estamos falando de garantia, nós estamos falando de uma afirmação falsa e enganosa, ou seja, existe um vício. Se estivesse escrito no pedido alguma coisa que levasse a entender que se tratava de um produto que não era natural e sim sintético, ele não teria o que discutir. Mas o que está escrito é couro. Única e exclusivamente o que ele quer é que a JEC cumpra o que foi prometido, ou seja, ele pagou um banco de couro, ele não pagou um banco de material sintético. Se fosse para ficar com material sintético, ele me relatou que ele ficaria com o banco original. Então ele pediu o banco de couro, é o que ele quer. Para evitar delegacia de polícia e para evitar outras providências que nós temos que tomar, porque se trata de crime também, né? O de afirmação falsa e enganosa está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Eu vim aqui na tentativa de conseguir uma conciliação e a JEC entregar o que foi prometido. Por isso que a gente está te ligando, pedindo para que a gente ligasse. O gerente da concessionária está se escondendo aqui, está fugindo da gente, eu não sei, medo do que ele tem. Não, me perdoe, na verdade não é que ele está fugindo, foi até uma recomendação que a nossa área de comunicação dá aos concessionários para que eles publiquem o caso inteiro, exatamente para que pareça atônito na hora de responder qualquer entrevista, para que eles sejam informados efetivamente do que está havendo. E no caso específico do diretor dessa concessionária, ele assumiu há poucos dias, certamente é um ônus que ele vai transportar agora para o presente, mas que ele não tinha domínio. Eu te diria que a questão crime, ela fica bastante pesada. Não fica. Não fica porque quando existe uma promessa por um vendedor e ela não é cumprida, quem cometeu o crime foi o vendedor. Agora, a responsabilidade é solidária do fornecedor também. Não na esfera criminal, mas na esfera civil, sim. A JEC Motors não vai cometer nenhum crime com o seu cliente. Endosso aquilo que você acabou de dizer, que certamente foi um erro no pedido feito pelo vendedor. O cliente vai ter o banco conforme ele encomendou e conforme ele pagou. Tão simples quanto isso. À medida que eu te dizia o seguinte, não precisamos configurar essa situação como um litígio. Tá, ok. Eu parabenizo a empresa por essas palavras suas. Eu acho que na melhor das maneiras seria a conciliação. Ele até tentou, viu, Eduardo? Ele veio aqui, tentou, mas infelizmente foi orientado a procurar os direitos dele, foi o que ele fez. Talvez até por falta de conhecimento também de quem o atendeu, que foi o gerente de serviços aqui, né? Eu tenho a impressão que sim. Certamente esse engano vai... Eu estou falando com o assessor de imprensa. Parece que tem o André aqui. Como vai, André? Tudo bem? Bom dia. Diretor da concessionária. Eu estou falando com o assessor de imprensa, quer falar você ou quer falar ele? Não, pode terminar. Ele tá bom. O André veio aqui conversar com a gente, mas eu queria que você, por favor, terminasse, a gente está te ouvindo. Que a gente vai restabelecer a vontade do cliente. Olha só que bacana, você está ouvindo? Restabelecer o que é correto. Olha, o Cícero está aqui do meu lado, que é o consumidor, ele está te ouvindo aqui, eu vou passar para ele. Ele quer te agradecer. Só um minutinho. É o Eduardo, só um minutinho. Alô, Eduardo? Alô, Eduardo? Oi, Cícero. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Olha, eu te agradeço por tudo isso que você falou e que você esclareceu, viu? Porque realmente a coisa fica um pouco meio dúbio quando a gente faz uma solicitação, uma reclamação para qualquer funcionário do grupo, e eles não sabem te explicar exatamente o que pode ser feito, aonde você pode recorrer e tudo mais. A única... Na realidade, me permita, na verdade, você não tem que agradecer nada. Sou eu, em nome da marca, que tenho que me desculpar
desculpar contigo por esse contratempo que você teve. Obviamente que se houve uma dissonância entre aquilo que você encomendou no pedido com aquilo que foi efetivamente instalado no seu carro, esse erro vai ser imediatamente reparado. Peço que você combine os detalhes com o André, com o diretor da loja, quando que você pode deixar o carro aí, e efetivamente nós vamos corrigir então esse mal-entendido. Tudo bem, obrigado. Mais uma vez eu vou conversar com o André agora. Okay. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eduardo, então, boa tarde, obrigado aí pela... Nós vamos conduzir aqui com o André para que ele possa trazer o carro aqui e resolver o problema, tá bom? Ótimo, Celso, muito obrigado. Obrigado, Eduardo, parabéns pela atitude, viu? Ok, boa tarde a você. Bom... Oi, tudo bem, André? Como vai? Mais uma vez, prazer. Tudo bem? Em nome da empresa, quero que o senhor fique despreocupado. Vamos sanar o problema da melhor forma possível. A gente está aqui para atendê-lo da melhor forma possível. Parabéns. Resolve assim? Você traz o carro aqui, combina agora com o André, traz o carro. Quando você tiver com o banco de couro, você volta. Nós fazemos questão de mostrar que a empresa é uma empresa séria e que cumpriu o que foi prometido, tá bom? Tá bom, correto. É isso aí, Marcelo. E o importante para a gente é saber se resolveu. Porque aqui na Patrulha do Consumidor, nada fica sem solução. A Rita está nesse exato momento com o Cícero. Rita, resolveu o problema do Cícero? Colocar os bancos de couro? Pois é, Celso, a gente está aqui com o Cícero agora para saber se o problema dele foi finalmente resolvido. E aí, Cícero, resolveu o seu problema com o teu carro? Sim, resolveu. Uma semana depois que nós passamos lá com o Celso Russomano, eles me pediram para levar o carro, eu levei de manhã cedo, em questão de 1 hora eles trocaram o banco, estava tudo normalizado, tudo bonitinho. Vamos ver como é que ficou? Você mostra pra gente? Vamos sim, vamos. Olha só como que... O banco que tinha rasgado era o banco do motorista, mas eles fizeram a troca de todos os bancos, obviamente. Eles trocaram o jogo de bancos da frente e o banco de trás. O problema que estava era um rasgo bem aqui, nessa parte aqui, e um pequenininho aqui, que foi o que provou que não era couro. Aí eles trocaram tudo e me entregaram assim, tranquilo, numa boa. Foi rapidinho. Cícero, o Celso quer fazer uma perguntinha para você, vamos ouvi-lo. E a pergunta que fica é, Cícero, tá bom para você? Sim, resolveu e tá tudo muito bem. Eu agradeço a você, Celso, a toda essa equipe de produção que vocês têm e ao trabalho que vocês fazem, porque realmente é um trabalho que ajuda muito o consumidor. Se não fosse vocês, eu não teria resolvido isso nunca. Estando bom para ambas as partes, para o Cícero e para a Jaque Motos, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. É com você, Marcelo. Valeu, Celso. Eu conheço essa Rita. Eu já vi essa Rita em algum lugar. Não sei porquê. Você conhece? Já tinha visto essa Rita? Acho que sim. Acho que ela é patrulheira, viu? Percival, você tá esclerosado, Percival. Não é patrulheira do consumidor. Eu deixo a bola rolando pra você e você tá aéreo demais ultimamente. Meu pai, eu não vou te chamar mais. Eu conheço essa meia hora de castigo. Eu conheço essa Rita. De algum lugar, eu me lembro dela. A Rita foi minha parceira no Rede TV News, da Rede TV. Nós fizemos um bom período juntos. Chata que ninguém aguenta. Enjoada, reclama de tudo, mentira. Conversa fiada minha. Me dá o homem preso, vamos garoto, me dá o homem preso. Olha que moleza isso aqui. O homem preso não é uma casa. O homem preso não é uma casa. Cadê o homem preso? Agora sim. Aí é o preso e porque ele tem algo afim com a casa. Por uma razão. Olha aí esse de vermelho. O homem que você está vendo acaba de ser preso por exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. E o que acontece? Ele foi preso, ele é acusado de matar. Lembra naquela chácara aqui em Mariporã, no feriadão? Ele é que é apontado. Ele é que é apontado como assassino. A polícia já tinha achado um e acaba de achar mais um. Ele acaba de ser preso, ele invadiu a casa de um dos proprietários e, de repente, ao invadir a casa do vendedor Marcos,
Um deles, eram 3 ou 4, a polícia não sabe ao certo, um deles ameaçou violentar a filha do rapaz e ele já está preso. O que houve aí? É esse aí, ó. Esse é que atirou. Esse é o que atirou. Você vai vendo, são imagens exclusivas. Ele acaba de ser preso. Ele é que atirou. Olha, o cara tem uma cara de marreta, hein? Ele é que atirou. Repara, você vai vendo a imagem. Eles tinham, naquela época, tocado fogo numa bomba do lado de fora. O caseiro foi ver, eles renderam o caseiro, entraram, foram assaltar. O condomínio tinha 10 casas, eles assaltaram 5. Na última, que era do vendedor Marcos, as 2 filhas do vendedor estavam dormindo. Quando eles descobriram, um deles tentou ameaçar, o Marcos foi interferir e esse que você está vendo agora acaba de ser preso pela polícia. Tudo aconteceu em Mariporã, na Grande São Paulo. Põe no Cidade. Esse é o homem morto pelos assaltantes. Pai de 2 adolescentes de 17 e 16 anos. Casado, representante de uma marca de tintas. Passava fins de semana e feriados nesse lugar considerado pela família como um paraíso escondido na Grande São Paulo. Um paraíso agora manchado pela violência. No condomínio existem 10 casas de veraneio. A maioria pertence a uma mesma família, a do Marcos Correia Leite de Moraes, de 51 anos. Assassinado durante a ação violenta dos criminosos. Foi um inferno. Eu nunca tinha presenciado um inferno desse. A mulher, que prefere não ser identificada, é cunhada do Marcos. Ela estava na casa dele com o marido na hora do assalto. Conseguiu se esconder na lavanderia da casa. Está em choque. A gente não escutava nada, o que ocorria dentro da casa. Ele pegou, pôs a mão na cabeça e falou: vocês vão ter que ser forte. Falei: por quê? Ele falou: o Marcos morreu. Ele viu o meu cunhado morto. Você vai vendo, ele viu o meu cunhado morto e você vê pela primeira vez, até porque aconteceu agora, com imagens exclusivas. Com imagens exclusivas, preso o assassino da chácara em Mariporã. A polícia tem certeza que foi ele quem matou. Começa nesse momento o depoimento dele. Eu já vou ter informações ao vivo sobre como ele foi preso, em que circunstância. Vamos tocar a matéria, vai lá. As famílias estavam nas casas quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Não foi pela entrada principal do condomínio que os criminosos apareceram. Eles bolaram um plano para chamar a atenção do zelador. Colocaram fogo aqui atrás dessa mata. Quando o zelador foi até lá ver o que tinha acontecido junto com o morador, os 2 foram rendidos pelos 4 criminosos armados. De lá vieram para cá para começar o arrastão aqui no condomínio. Começaram por essa casa aqui, a primeira residência invadida. Daqui, partiram direto para a segunda, essa outra aqui em frente, onde cerca de 20 pessoas foram rendidas dentro de um único banheiro sob a escolta de um criminoso armado. A terceira casa invadida foi essa azul, onde os bandidos também fizeram um verdadeiro arrastão. A quarta foi essa aqui em frente, essa casa vermelha. E por fim, a última casa invadida, aquela vermelha do representante comercial. Depois que o Marcos foi morto, os criminosos roubaram o carro de uma moradora e fugiram, os 4, levando o zelador no porta-malas. Fugiram por essa estrada. Um vizinho de outro condomínio viu a movimentação estranha e chamou a polícia. Quando as viaturas chegaram, os bandidos já tinham fugido. Foram 5 casas assaltadas em menos de meia hora. Na casa do Marcos estava o irmão dele, que também prefere não se identificar. Mas
mostra as marcas que o assassino deixou em seu rosto. Todas as vezes que eu tentava me mexer e olhar o que estava acontecendo, ele acabava me intimidando, dizendo que ia atirar. Ele estava dentro da casa, rendido, quando houve o disparo que matou Marcos. Eu estava a 1,5 metro, né, de distância. Eu não vi, mas ouvi muito bem. O Marcos foi atingido exatamente aqui na porta da casa dele. Ele estava encostado nessa parede, assustado com toda a confusão dentro do condomínio, quando um dos criminosos armado fez o disparo a queima-roupa. Depois do tiro, ele ainda entrou aqui na casa e deu ordem para as outras pessoas para que colocassem à vista celulares, relógios, joias, bolsas, dinheiro. Enquanto as pessoas faziam isso, ele fez uma limpa aqui na casa. Andou praticamente em todos os cômodos. E a grande preocupação da família era com as 2 filhas adolescentes do Marcos, que dormiam em um dos quartos. Essa era a maior preocupação. Depois de tudo isso, esse criminoso voltou para cá e viu o irmão do Marcos tentando socorrê-lo, tentando ajudá-lo nos braços. Esse criminoso agrediu o irmão do Marcos mais uma vez, não permitiu que o socorresse e voltou aqui para a porta, viu que o Marcos continuava aqui e depois disso foi embora com os outros integrantes da quadrilha. Após o crime, os bandidos liberaram o zelador e abandonaram o carro porque um dos pneus furou. Roubaram outro veículo na estrada e foram embora. A família desconfia que tem gente conhecida envolvida no caso. Por ter uma pessoa encapuzada entre 3 que estão com o rosto à mostra e aquela pessoa encapuzada, isso, na minha opinião, significa que é alguém que já veio aqui. O terror que os bandidos causaram deixou as vítimas revoltadas. Eu estou aqui porque eu precisava desabafar e falar a minha indignação, a minha raiva. O Brasil está insuportável para se morar, a gente não tem lei. O que eu falei? Você vai vendo aí o preso. Você vai vendo aí o preso. Esse era um dos homens de capuz e, segundo a polícia, ele é o assassino. Foi ele quem puxou o gatilho e matou o vendedor Marcos, que tentava defender a vida da filha que eles queriam estuprar. Ele acaba de ser preso e eu tenho as informações com o nosso Bruno Peruca. Diga, Bruno. Olha, viu, Marcelo, ele acabou de ser preso, viu? O homem que você vê nas imagens trata-se de Alexandre Rodrigues. Ele é o 2º criminoso preso. Ele confessou para a polícia que atirou e matou o Marcos lá, viu, Marcelo? O que acontece? Ele não reagiu no momento da prisão, ele estava em uma comunidade ali onde o crime aconteceu, Marcelo, durante o feriado prolongado. Ele não reagiu, já dentro da viatura contou para os policiais que matou sim o vendedor, porque o vendedor teria ido em direção, né, a ele no momento que ele tentou pegar a filha do homem que foi assassinado, viu, Marcelo? Então você vai vendo, ele estava numa favela próxima e bem que o cunhado falou, é alguém que conhece. Por isso estava de capuz. O cunhado matou a charada fácil. Como é que a polícia chegou a ele? Já tinha um preso. O preso, né, começou a contar a história. O que estava preso começou a contar quem era quem no crime. Se eu sou delegado, eu deixo os 2 na mesma cela, né? Porque nesse momento é para eles se acertarem. Porque o que estava preso, teria contado para a polícia como foi o crime e quem eram os outros. E aí, resumo, esse é o que matou e a polícia agora já está atrás de mais um. Corta para mim. Daqui a pouco eu vou ter mais informações com o nosso Bruno Peruca, direto de Mairiporã, aqui na Grande São Paulo, onde houve esse crime bárbaro. A polícia já prendeu 2, ainda tem um, isso sem ainda saber quantos estavam do lado de fora. Essa imagem aqui é uma imagem de um homem
ele é o patrão. A moça que está ali ao lado dele, a moça é empregada dele. Põe as imagens para mim, por favor. Ele não sabe, mas ele está nesse momento sendo gravada pela empregada dele. Repara, ela preparou a câmera e lá vem ele. Olha lá como é que ele chega. Ele vai assediar sexualmente, assediar sexualmente a moça que trabalha como empregada doméstica. O que ele não sabe é que ela está filmando tudo. E aí, a moça sendo assediada, ela vai à delegacia e mostra. Ele acaba sendo chamado, né, para depor. Foi levado para a delegacia, mas acabou liberado. Agora, segundo a empregada que está sendo assediada por ele, segundo, ela está sendo ameaçada pela filha do aposentado. Mas que velho sem vergonha! Que sujeito descarado! Ó, eu acho que cara assim... Olha só, põe aqui a imagem rodando. Ó, a imagem rodando. Ó. Ela prepara a cana. Eu vou te contar. Cara tarado assim devia ser, ó. Tarou? Que aí um já serve de exemplo. Põe no Cidade. A gravação feita com um celular foi a última medida adotada pela doméstica antes de pedir demissão do trabalho na casa de uma família no bairro das Graças, no Recife. As imagens mostram que enquanto a jovem de 24 anos prepara comida na cozinha, o patrão, um aposentado de 70 anos, se aproxima. Ele toca a vítima, abraça, se insinua e, por fim, ainda tenta beijá-la. Tudo isso mesmo diante da resistência da funcionária. O que é que ele falava? Ele ficou perguntando a mim se eu queria dinheiro para ajeitar o cabelo, porque até então eu usava uma franja, aí eu parei de usar. Aí ele ficou alisando aqui e perguntando se eu queria dinheiro para ajeitar. Com as imagens garantidas, Priscila procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Ela lembra que os assédios eram constantes. Foi assim durante os 15 dias que a jovem ficou no emprego. Ele teve cenas piores ainda, momentos que ele fez coisa pior. Só que nesse dia que eu fui decidida a gravar, eu estava com medo, por ele já ter me mostrado armas, esse negócio, e ter me ameaçado. Ele já tentou invadir o quarto de serviço. Toda vez que eu ia tomar banho para ir para casa, ele ficava tentando abrir a porta do banheiro para entrar. O aposentado Ivo Barbosa da Fonseca, de 70 anos, ainda será ouvido pela polícia. Na delegacia, a esposa dele adiantou que outras empregadas já haviam se queixado, mas nunca denunciado o caso à polícia. O assédio sexual pode render até 2 anos de prisão para o acusado. Mas por ser um crime de menor potencial ofensivo, foi registrado apenas um termo circunstanciado de ocorrência contra o suspeito. Depois do episódio, Priscila, que agora ficou desempregada, está tentando retomar a rotina em casa, cuidando dos 2 filhos de 3 e 8 anos. Ela não sabe se terá coragem de voltar a trabalhar em casa de família. A jovem ainda está com medo e procurou a polícia para denunciar que foi ameaçada pela filha do aposentado. Ela marcou comigo para eu ir buscar lá minhas diárias, e quando eu cheguei lá, ela começou a me esculhambar, dizer um bocado de coisa comigo. Ela chegou até a dizer que eu tinha um caso com o pai dela e agora queria sair fora. Aí eu expliquei a ela, disse, não tem condições. Se eu tivesse, você acha que eu ia gravar isso? E quando eu saí de lá, eu disse a ela, não, já fui na delegacia, já entreguei um CD lá, prestei queixa dele. Ela disse a mim, cuidado quando você estiver na rua, quando você for voltar à delegacia, para eu, sem querer, não passar com o carro por cima de você. Na verdade, tem que meter uma ação de indenização no velho tarado, né? E acabar não pregando. Aí o que eu morro de rir dali é o seguinte, é um crime de menor potencial ofensivo. Você agarra a moça, quer fazer sapé e aiá com a moça, quer invadir o corpo da moça. Se isso é menor potencial ofensivo, eu quero saber qual é o mais. Só você botar esse revólver na cabeça. Tinha que ele quer fazer sapé com a moça, devia botar ele na cadeia, numa cadeia bem cheia, para ele aprender a fazer sapé com a lobisomem, com os outros presos. Aí ia ver como é que era o negócio. Cadê as armas? Só aqui. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, começou uma investigação
em batalhões da polícia no Rio de Janeiro, polícia militar. Resumo da ópera, sabe o que descobriram? 400 e tantas armas sumiram do batalhão. Sumiram. E aí descobre o seguinte, a investigação não termina nunca. Agora descobriram que 72 fuzis e 155 pistolas desviadas dos batalhões da Polícia Militar do Rio estavam na mão de traficantes de favelas vizinhas aos batalhões. 50 PMs de 40 batalhões envolvidos com crime. Tá bom ou tá fácil? Põe no Cidade. A cena já não é mais novidade. Criminosos com armas de guerra exibindo poder e impondo medo em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Mais revoltante ainda é saber que parte desse armamento foi retirado clandestinamente da segurança pública para servir ao crime organizado. São fuzis, pistolas, revólveres e munição, 450 armas que desapareceram de dentro dos batalhões da Polícia Militar do Rio. Por trás do desvio estariam 50 policiais, entre oficiais e praças. Cada batalhão é responsável pelo seu próprio armamento. Até bem pouco tempo, esse controle era manual, tudo anotado num caderninho. Só após a constatação dos desvios, o sistema foi informatizado. Os policiais também passaram a justificar cada munição utilizada, até aqueles que trabalham em áreas de risco. Os desvios teriam ocorrido a partir de 2011. Há suspeita de envolvimento de unidades de polícia pacificadora do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e de outros 39 batalhões do estado. O documento com que já foi apurado pelo IPM foi entregue na CPI das Armas à Assembleia Legislativa do Rio. O corregedor também foi convocado para prestar depoimento. Os batalhões que fariam parte do esquema cobrem perigosas áreas do Rio, onde há a presença do tráfico armado. Uma das possibilidades é que esse armamento desviado vá parar nas mãos dos chefões do tráfico, como Alvarenga, do Complexo da Maré, Lacosta, do Morro da Serrinha, em Madureira, e Anderson Santana da Silva Gão, do Morro Faz Quem Quer, em Rocha Miranda. E eu vou direto com o nosso Hernani Leva a Bala, porque o nosso Hernani Leva a Bala faz jus ao nome. Ele só vive metido em tiroteio. E muitos dos tiros que ele já recebeu no tiroteio vieram dessas armas e, graças a Deus, não pegou nenhuma. E aí, Hernani, tá enrolado o negócio aí como sempre? E que continue não pegando, né, Marcelo? Hã? E que continue não pegando, não é verdade? Tomara, graças a Deus, todos os dias. Tomara que não pegue nenhum com relação... tiro. Eu posso continuar falando? Porque pode, não dá para falar dois. Não, eu tava falando, né? Tu me atrapalhou. Quer falar? Ou quer que eu fale? Não, fala você, vai. Depois eu falo, vai. Toca o rolo aí. Tá bom. Bem, com relação à investigação, tem algumas informações interessantes. A polícia já conseguiu identificar PMs suspeitos de fazer parte desse esquema de distribuição de armas oficiais para traficantes e existe até uma tabela de preços, Marcelo. A informação apurada inicialmente dá conta de que, por exemplo, um fuzil custaria, em média, R$50 mil para ser desviado de um batalhão da Polícia Militar e entregue nas mãos de criminosos. Uma pistola girando em torno de R$5 a R$10 mil, Marcelo. Vou contar, obrigado, Hernani, vou contar uma história só. E você há de lembrar, Percival não lembra. Cadê o Hernani? Tô falando com o Hernani. Cadê o Hernani? Tava aqui, rapaz? Vou te contar uma história que você deve lembrar. Percival não lembra, que o Percival anda esquecido. Mas eu não sei se você lembra que eu fiz uma série de reportagens para o Jornal Nacional de Venda de Arma. Lembra? Era arma, dinamite, grampo telefônico. Pois bem, na praia, pode tirar o Hernani, desculpa, Hernani, só para fazer uma referência. Obrigado, meu irmão. Na praia da Barra da Tijuca, no final, Recreio dos Bandeirantes, nós filmamos policial federal vendendo uma metralhadora para um cara que estava infiltrado. Pimba, gravamos. Depois um policial civil entrou num hotel, o hotel todo grampeado, vendeu pistola, fuzil, no ciclo militar
né? Uma loja que atendia ao Circo Militar no Rio, vendeu um fuzil FLN, se eu não me engano era o nome, que é o fuzil que matou o presidente John Kennedy. Resumo, compramos dinamite, o Ministério Público recebeu tudo. Maioria dos casos, envolvimento de policial. Né? Federal vendendo arma, civil vendendo arma, civil abrindo espaço para dinamite, e essas que explodem. Né? Fiquei uns 30, 40 dias. E, por fim, achamos um lugar que vendia para a polícia silenciador. Eu me lembro que eu fiz uma frase que era a frase mais redundante possível, mais repetitiva, mas era uma frase certa. Quem compra silenciador, compra para matar em silêncio. A frase parece abestalhada, mas se parar para pensar, é o grau de violência. Quer dizer, policiais compravam aquilo para matar sem ser percebido. Foi um monte. O cara tinha no cofre umas 3.000 metralhadoras. Só. Lembra disso? Lembro. Foi uma bela matéria que, aliás, você se promoveu, né? Não deixou de ser a banda podre, uma verdadeira orquestra podre, né, Marcelo? Do quê? A banda podre policial. É verdade. Esquece que não tá dando mais para falar. A gente fala uma coisa e fala outra completamente diferente. Chegou no limite, eu acho. É isso mesmo, você tá certo. Foi isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. Um lutador, tem imagem do lutador? Mostra o tamanho do bicho pra mim aqui. Olha o tamanho do cara. Olha, ele conta, olha o tamanho da mão. Ele é um lutador de jiu-jitsu. O ônibus, segundo ele, bateu no carro. E começou uma discussão entre o motorista, que ficou em frangalhos, como você pode ver, e o que ocorre? Tá vendo o ônibus quebrado? Aquele moço pequeno ali, que é o lutador, aí ele deu um soco no vidro, que arrebentou o vidro. Pra gente ver esses aí nas passeatas, o cara jogam pedra e não consegue quebrar. Olha o tamanho, e ele ainda conta história. É uma briga de trânsito, e essa, por sorte, não acabou em morte, porque boa parte acaba em morte. Olha o tamanho do cara. O cara parece um armário embutido. Põe no Cidade. Sem mostrar o rosto, o motorista do ônibus conta que foi agredido por André Costa e Silva, que ainda teria quebrado o vidro de uma das janelas do coletivo com um soco. O cidadão estava parado em fila dupla e eu passei do lado dele. Na hora que eu ia passando, ele tirou o carro dele e o meu ônibus encostou no retrovisor dele. Não danificou nada o carro dele. Ele se julgou no direito, mas ele estava totalmente errado na fila dupla ali. O motorista ficou com a camisa rasgada. Ele ainda convenceu alguns passageiros a prestarem depoimento contra André, que é representante comercial e suposto lutador de artes marciais. Começou a bater na porta, dava soco. Nessa hora ele pegou, deu a volta e bateu na janela do ônibus, quebrou a janela do ônibus, rasgou a camisa do motorista, falava um monte de coisa pro motorista. André diz que a culpa foi do motorista do ônibus, que bateu no carro dele e depois fugiu, sem ao menos conversar sobre o prejuízo. Me alterei porque ele fugiu, aconteceu isso. Aí meti a mão para ele descer, ele não abriu a porta, e quando demorou muito, encheu, a polícia chegou. E todo mundo desceu, achava que eu estou errado, porque eu também estou trabalhando. Se for mesmo autuado, o André pode responder por dano ao patrimônio público, mesmo o veículo sendo de propriedade particular. Ele se comprometeu a pagar o prejuízo da janela do ônibus, desde que também seja ressarcido. Podia, na hora que eu ter feito a confusão todinha, entrado no carro e ir embora, não é verdade? Mas eu fiquei. Uma batida no trânsito é o estopim para uma briga entre duas motoristas. Elas partem para a agressão e trocam tapas e puxões de cabelo em um bairro nobre de Porto Alegre. Aqui um carro para no meio da avenida. O motorista que vem a seguir se revolta e parte para a briga. A mulher dele decide entrar na confusão e ajuda o marido a agredir o outro motorista. Neste outro flagrante, o motorista para o carro,
sem sinalizar e irrita o condutor do outro carro que vinha logo atrás. Ele pega um bastão de madeira, vai tirar satisfação e já chega agredindo o motorista a pauladas. Até o fiscal de trânsito perde a razão. O motorista estaciona em local proibido e é multado pelo marronzinho. Depois de retirar o carro, o motorista volta e começa a discutir com o guarda. O celular do motorista cai no chão. O marronzinho pisa no celular e depois joga o telefone no motorista. Descontrolado, o homem ainda volta e dá murros no capô da viatura da fiscalização. Outro caso mostra os riscos que enfrentamos no trânsito. O cara estava em zigue-zague, provocando outro carro. O cara abriu uma brecha e ele foi passar. A gente não discutiu, a gente não brigou. A única coisa que teve, na hora que eu passei do lado dele, eu só olhei, ignorei e continuei meu caminho. Foi o suficiente para um disparo de arma de fogo. A gente não consegue entender. A gente fica se perguntando por que ele fez isso, sem motivo nenhum. Eu perguntei para ele, você brigou? Ele falou, não, eu não fiz nada. Nada, foi motivo banal mesmo. Gabriele, de 1 ano e meio, estava no carro com o pai. A menina foi atingida nas costas. O projétil atravessou a barriga, perfurou o intestino e saiu na fralda da criança. A família está revoltada e muito abalada. Por não ter minha filha nos meus braços, aqui em casa comigo. A gente não ter se separado assim nunca. Então, pra mim, é uma felicidade imensa saber que minha filha tá bem, que falta pouco pra ela estar em casa. É muito bom poder ver o sorrisinho dela de novo. A irmã mais velha, Bárbara, sente falta da caçula. Minha mãe vai buscar ela. Até agora, a polícia não encontrou o autor do disparo, que fugiu. A ação também não foi registrada, porque não há câmeras de segurança na avenida. Ninguém anotou a placa do carro, só se sabe a cor e o modelo do veículo do atirador. Neste caso, a intolerância no trânsito, por pouco, não provocou uma tragédia, mas causou traumas na família. Pela ponte eu não passo, porque eu sofro se eu passar por lá. Se eu pudesse apagar essa página da minha vida, eu apagaria. Se minha filha nunca me perguntar, eu nunca vou comentar com ela. Eu vou dizer hoje, eu dirigindo, eu sou o Mr. Magoo, eu dirijo mal, né? E não tenho o menor constrangimento de falar. Se um dia você pedir carona para mim, amarra o cinto de segurança, segura e começa a orar a Deus. Porque eu penso um ser humano que dirige mal, sou eu. Mas por isso eu dirijo com cautela. Hoje, onde eu estava, o trânsito está todo parado. Eu precisava entrar à direita ali para resolver um negócio. Na hora que eu botei a seta, vi uma senhora numa caminhonete que parecia, a caminhonete parecia um caminhão, e ela prosa. Eu botei e fui entrar, né? O trânsito parado, zero, ela tocou o carro em cima de mim. Eu abri a janela e disse, moço, eu vou entrar ali. Ela fez assim para mim. Olha, vê se pode. Eu olhei e disse, moça do céu, a senhora é mal educada. E ela tacou o dedo para mim. Eu disse, cruz credo. Aí depois ela olhou, você é o Marcelo? Eu digo, fui, né, minha senhora? Com o dedo que a senhora botou, tô na lua. Do jeito que a senhora fez, é brincadeira. Tá indo de quê? Você conversa, não é contigo? Olha, o cara foi. Aqui é o seguinte, esse aqui é o Claudinho, essa aqui é a Rosivan, esse aqui é o Romilson. O que acontece? Claudinho e Rosivan são casados, mas de repente divorciam. Mas ele continua amigo do Romilson, do ex-cunhado. E se encontram, conversam, bate-papo, tá tudo lindo. E o Claudinho dizia, não, me separei da sua irmã, dizia Claudinho para Romilson, mas você é o cara legal. Aí naquele dia, o Romilson está sentado num bar, o Claudinho chega. Quando chega, faz o que Percival faz de vez em quando comigo quando estou sentado. Sentou no colo, né?
sentou no colo do Romilson, deu um beijo no rosto e um abraço. O pessoal faz isso todo dia comigo. Aí, resumo. O que ocorre? Acontece o seguinte, ele vai sentar no colo do ex-cunhado, dá um beijo e um abraço. O outro ri, feliz. Ele foi, pegou uma faca, pegou uma peixeira, sapecou no ex-cunhado e levantou como se nada tivesse acontecendo. Põe no Cidade. Uma festa animada. Muita brincadeira, dança, diversão. No meio dessa turma de amigos, um deles acabaria com toda essa alegria. É o que está de camiseta amarela. Segundo a polícia, José Cláudio da Silva matou um amigo de longa data, Romilson Nascimento, de 34 anos, sem dar qualquer explicação. Meu irmão chegou, sentou numa mesa. E o Claudinho chegou, saiu pra fora, entrou umas 3 vezes, entendeu? Aí na 4ª vez ele entrou, sentou no colo do meu irmão, abraçou e beijou e em seguida esfaqueou meu irmão. O crime aconteceu em Arara, cidade de 13 mil habitantes na Paraíba, onde moravam a mãe e a sogra de Romilson. Era lá que o comerciante passava os fins de semana. Ele vivia com a mulher e uma filha numa cidade vizinha. O acusado, José Cláudio, era praticamente da família, amigo de Romilson e dos irmãos dele. Tanto que a Terezinha ainda esbarra no jeito carinhoso que o tratava. Como que você chamou o assassino? Claudinho? Você ainda consegue chamá-lo de Claudinho? Consigo. Eu chamo ele de Claudinho. Por quê? Não sei. A amizade entre vocês foi muito forte. Era forte. Ele morava com a gente. Ele não podia fazer isso com meu irmão. Ele matou meu irmão de um jeito muito ódio. O crime aconteceu em mais um encontro entre aqueles dois amigos, Romilson e José Cláudio. Eles se encontravam todos os finais de semana. Nesse último, foi diferente. Aconteceu numa noite de sábado para domingo. O bar estava lotado de clientes, mas ninguém teve coragem de tentar evitar o assassinato. O Romilson morreu na hora e o José Cláudio fugiu. Só reapareceu quase 2 semanas depois em outra cidade, em Campina Grande. Foi até uma delegacia com um advogado, se apresentou, confessou o crime e saiu pela porta da frente. Apareceu de novo quase 1 ano depois, em Arara, onde tudo aconteceu. Foi até o fórum participar de uma audiência diante de um juiz. Foi ouvido e liberado outra vez para responder ao processo em liberdade. O julgamento de José Cláudio ainda nem foi marcado, o que causa mais revolta na família. Ele não foi preso. Ele tá de boa, meu irmão perdeu a vida. Em São Paulo moram 4 irmãos do Romilson. Daqui, eles acompanham um processo que se arrasta na Justiça da Paraíba há quase 2 anos. Entre esses irmãos está a ex-mulher do José Cláudio, com quem teve uma filha. Na época do crime, eles já estavam separados havia 5 anos. Ela também não consegue entender o motivo desse assassinato. Nunca viu o irmão e o ex-marido brigarem por qualquer motivo, mesmo após a separação. Rosivan diz que não teve mais contato com José Cláudio, só com a mãe dele. Em São Paulo, ela vive angustiada por saber que o responsável pela morte do irmão ainda não foi punido.
Sobre a motivação, ela só ouviu boatos, nada certo. E nega que o irmão Romilson tenha se intrometido na separação com José Cláudio. Meu pai falava, minha filha, você tá vendo que esse cara não presta, esse cara todo final de semana sai pra beber, chega 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E Romilson não falava nada? Não, Romilson não. A família é simples e persistente. Luta para ver o caso esclarecido. Por que matar Romilson? E luta para tirar dos sentimentos um passado com o nome de Claudinho. Não era para chamar ele de Claudinho. Era para chamar ele de... que ele é bandido.